Olá, bom dia, seja bem-vindo a todos e que nós possamos juntos estar com esse espírito de adoração, de louvor, e desde já convido a cada um de vocês a nós começarmos a nossa adoração ao nosso Deus, louvando, glorificando a Ele. Não é porque nós estamos com momentos difíceis que nós vamos deixar de adorar a Ele. Então, neste momento, nós iremos louvar o nosso Deus com o hino Meu Deus e Eu. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Nós vamos continuar a nossa adoração a Deus
mas agora de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos orar ao nosso Deus neste momento. E eu convido a cada um de vocês que se coloquem neste momento inteiramente nas mãos de Deus, para que assim possamos falar com Ele neste momento. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai que nos mais altos céus habitas, grandioso, exaltado seja o Teu nome hoje e eternamente. Neste momento, ó Deus, nós queremos pedir a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, neste dia glorioso que é o sábado do Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Abençoe cada um dos Teus filhos que neste momento está tendo contato com a Tua palavra através dessa transmissão. Que cada um possa ser ricamente abençoado pelo Teu poder. Nós oramos agradecidos com a certeza de que já fomos respondidos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Desejamos um feliz sábado a todos e que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Chamando Jericó,
Tenha compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. Atende o meu clamor, Jesus, filho de Davi. Tenha compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. Atende o meu clamor. Um feliz sábado a você que nos acompanha pelas redes sociais. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Você que está aí conectado com a gente pelo Facebook, pelo Instagram. Deus abençoe ricamente a sua vida e nós vamos iniciar nessa hora uma parte muito gostosa da programação sabática matinal, que é a recapitulação daquilo que nós estudamos ao longo da semana no guia de estudos que nós chamamos de lição da escola sabatina. Durante esse trimestre nós estamos estudando sobre o tema geral, como entender, como interpretar as Escrituras. E a lição desta semana foi a lição de número 4. A gente estudou um pouquinho aí sobre a Bíblia como fonte autoritativa de nossa teologia. Quero convidar você, se você tiver o seu guia de estudos aí, a pegá-lo nesse momento, a pegar também a sua Bíblia, para que juntos possamos estudar agora esses temas tão interessantes e abençoados que nós estudamos ao longo da semana, e também sermos aí, mais uma vez, agraciados pela Palavra de Deus. Assim como você está, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Bom Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos. Obrigado pela oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Na verdade, nesse tempo, de maneira muito especial, de maneira diferente, nós estamos juntos e unidos através da tecnologia, mas estamos isolados, separados por um contexto especial em relação a essa pandemia. Rogamos, Pai, que mesmo separados, estejamos juntos no mesmo espírito, concentrados e com o coração aberto a fim de aprendermos mais a respeito da Tua Palavra e recebermos as Tuas bênçãos, fortalecendo a nossa fé. Fique conosco, abençoe os nossos amigos e irmãos que aqui vão nos ajudar nesse estudo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero apresentar para vocês os nossos irmãos. Tenho aqui à minha direita o irmão Carlos. Ele é um dos líderes ali, faz parte do corpo de ancianato da igreja de Vila América, aqui mesmo em Vitória da Conquista, distrito sede aqui nosso, que é Morada dos Pássaros. Obrigado, irmão Carlos, pela presença nesta manhã. E temos aqui também conosco o irmão William. Ele também é um dos líderes ali, ancião da igreja de Vila América, também aqui no distrito de Morada dos Pássaros. E nós temos ali, ao lado do William, o nosso irmão Aminadab. Ele também é um dos nossos irmãos líderes, mas aqui da igreja sede de Morada dos Pássaros, faz parte aqui também da nossa equipe. E ele veio hoje, talvez você que nos acompanha já, essa é a 4ª semana que estamos aqui estudando. Se você nos acompanha desde o primeiro momento, desde a primeira lição, você deve estar percebendo que costumeiramente nós só temos aqui 3 pessoas, né? Eu e mais 2 amigos. Hoje nós temos o Aminadab que veio dar um reforço para a gente, mas ele tem uma função especial. Para você que nos acompanha pelo Facebook, Sebastião Andrade, você vai poder fazer os seus comentários e até as suas perguntas também em relação à lição. E o Aminadab vai partilhar conosco, vai ler a sua pergunta, vai ler também o seu comentário para enriquecer ainda mais o estudo da nossa lição. Então vamos avante. Lição número 4. Se você tiver a sua Bíblia aí, pode abri-la no livro de Isaías, capítulo 8, verso 20.
esse é o texto para memorizar. Isaías capítulo 8, verso 20. Eu já disse para vocês que o tema é a Bíblia como fonte autoritativa de nossa teologia. Irmão William, por favor, lê para a gente o verso para memorizar. A lei e aos testemunhos, eles não falaram desta maneira, jamais verão a alva. Vejam, a lei e ao testemunho, toda a nossa pregação, todo o nosso testemunho, toda a nossa teologia tem que ter como base, como fonte de autoridade, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. É interessante, irmão Carlos, a gente considerar, porque no mundo de hoje, onde o consumismo e o humanismo estão em alta, o homem se tornou o centro das atenções, inclusive deixando de lado Deus e a sua palavra. O homem se tornou o centro das atenções, o centro para todos os eventos, iniciativas. A gente vê isso através das fotos, das redes sociais, da mídia, enfim, o homem no centro de todas as coisas. Mas a gente estudou ao longo dessa semana e graças a Deus que esse tema veio aqui no guia de estudos para destacar e nos lembrar de que Deus e a Bíblia devem ser essa fonte máxima de autoridade. Agora, irmão William, fala para a gente um pouquinho. Todas as igrejas, as denominações cristãs têm um livro como base, não é? E me parece que a Bíblia é esse livro, ou não é esse livro. Fala um pouquinho para a gente aí sobre essa base de todas as denominações cristãs. Interessante, assim, pastor Vitor, porque assim, sabemos que a Bíblia é uma Bíblia só, tá? Não existe duas Bíblias. E às vezes a gente nos pergunta, em questão, por que uma Bíblia só e por que tantas igrejas? Aí, se a gente parar para pensar, se a gente for realmente analisar, estudar a Bíblia, a gente vai ver, tipo assim, que às vezes eu interpreto a Bíblia de uma forma, você já interpreta de outra forma, e assim vai surgindo outras igrejas, né? E assim vai surgindo outras igrejas. Se a gente parar para pensar, a gente interpretar, se todo mundo interpretasse a Bíblia de uma forma só, da forma que realmente deveria interpretar, de uma forma correta, a gente veria que só existiria uma igreja. Positivo, isso mesmo. Então aqui, irmão minha, veja, esse dilema da autoridade, né, está no centro da crise moderna, da moderna teologia. Veja, a questão da autoridade. Agora, é interessante a gente considerar também, irmão Carlos, que sem a aceitação da autoridade da Bíblia, a unidade teológica fica inviabilizada. A gente precisa ter a Bíblia como essa fonte, de autoridade máxima para tudo aquilo que a gente tem como corpo doutrinário. Agora, há outros diferentes pontos, outras diferentes fontes, irmão Carlos, que influenciam muito no contexto religioso, que tem que ver com a tradição, com a experiência, com a cultura, com a razão, né? E é isso que a gente vai discutir, conversar um pouquinho mais. Agora, irmão Carlos, fala para a gente desses pontos todos: experiência, tradição, cultura, razão. Isso tudo não é de tudo ruim, mas acima disso tudo tem que estar o que e quem? Pastor, tudo isso é muito importante, enriquece a nossa vida espiritual. Agora, é claro que a experiência, a cultura, a razão, ela não pode sobrepor a Bíblia. A Bíblia que deve ser o centro, a razão do nosso cristianismo. É claro que a experiência, ela tem a sua função, ela tem o seu valor, assim como a cultura e a razão, mas não podemos esquecer que o ponto central que deve nos dar o norte para a nossa vida espiritual é a Bíblia, somente a Bíblia. Muito bom, irmão Carlos. É interessante esse seu comentário. E para você que nos assiste aí, querido irmão, querido amigo internauta, veja, todas as denominações cristãs, e devo lembrar você
que eu não estou falando da religião, tá? Porque a religião é o cristianismo. Dentro do cristianismo, essa religião macro, nós temos milhares de denominações, né, cristãs ou de igrejas, se você prefere assim chamar. Eu devo mencionar para você que nós estamos falando de mais de 45 mil denominações diferentes dentro do cristianismo. Todas elas dizem que estão baseadas na Bíblia, né, como fonte da sua teologia. O detalhe é que nem todas têm a Bíblia como fonte de autoridade máxima. E a gente vai ver isso aqui ao longo do estudo, né? Algumas têm a tradição como sua autoridade máxima, outras têm a experiência. Isso é muito comum a gente ver hoje no mundo pentecostal e neopentecostal. No entanto, a Bíblia deve dar ou deve ser a fonte de autoridade máxima para qualquer teologia. E tem um texto aqui no livro Nisto Cremos, irmão William, e na sequência eu já te dou a palavra. Diz assim o livro Nisto Cremos, página 11. Não sei se você conhece o livro Nisto Cremos. É o livro onde a Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta todo o seu corpo doutrinário, todas as suas crenças fundamentais, que são 28 dentro de um escopo de 6 doutrinas básicas. Então, na página 11 desse livro, diz assim: as Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade. Essa é a posição oficial da igreja a respeito da Bíblia. Elas, as Sagradas Escrituras, constituem o padrão de caráter, a prova de experiência, o revelador definitivo de doutrinas. Olha que coisa linda! E o registro fidedigno dos atos de Deus na história. A Bíblia Sagrada. A gente vê, pastor, em questão desse verso aqui, bastante interessante. Porque assim, né? Se a gente não tiver uma observância em questão da lei, do testemunho, né? Isaías vem focando bastante em questão disso aqui. Assim você não, tem outras versões que falam que você não serão iluminados. Ou seja, né, se você não tiver realmente essa lei, esse testemunho, você infelizmente você vai ficar perdido em questão quando você for estudar a palavra de Deus. Isaías, quando ele fala em questão desse verso, ele está fazendo uma repreensão para com o povo de Israel, né? Porque o povo agora eles deixaram de realmente seguir a Deus, servir realmente a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, e o povo agora começou a consultar mortos, a consultar cartomantes. Então assim, a gente vê que o povo se afastou realmente dos caminhos do Senhor. Então se a gente não tiver essa base na lei e no testemunho, realmente a gente vai ficar praticamente fora dos princípios realmente que Deus quer que nós seguimos. Muito bom. Irmão Carlos, agora seguindo um pouquinho mais a parte de domingo, o Guia de Estudos trouxe aí sobre o contexto da tradição. E a tradição de todo não é ruim, não é? Mas até que ponto ela é boa e até que ponto ela se torna perigosa nesse contexto aí da espiritualidade? Pastor, só para contextualizar, e assim, acredito que nem todos que estão nos assistindo neste momento têm acesso a esse guia, então eu gostaria de ler uma partezinha aqui, para que assim nós possamos traçar o nosso comentário. Aqui diz assim, a tradição não é ruim, ela dá às nações recorrentes na vida certa rotina e estrutura. Ela nos ajuda a permanecer conectados com as nossas raízes. Ou seja, a tradição em si, ela não é ruim. Ela não é ruim. Muito pelo contrário, ela nos ajuda a manter as raízes. Agora, é claro que nós precisamos tomar cuidado também com essa tradição, porque assim como ela pode nos ajudar, se não tivermos cuidado também, ela pode nos desviar dos caminhos de Cristo. Nós vemos que os judeus, por exemplo,
chegou em um determinado momento que a tradição, ela suplantou a vontade de Deus, a palavra de Deus. Ou seja, a tradição, ela estava acima dos princípios bíblicos, né? Nós temos ali o exemplo de lavar as mãos por várias vezes, 7, 8, 9 vezes antes de fazer uma refeição, quando na realidade nós entendemos que isso não é bíblico, é apenas uma tradição. E me parece que Cristo teve uma experiência dessa lá com os fariseus, os escribas, né, que quando os discípulos foram comer o pão sem lavar as mãos, parece que teve um embate ali entre Cristo, mas Cristo provou ali, irmão Carlos, que a lei de Deus, a Bíblia, estava acima dessas tradições que o senhor está comentando agora, né? Exatamente, e assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Nós precisamos estar muito atentos para que as nossas tradições não acabem ofuscando um pouco, né, a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. Muito bom, olha que palavra interessante aqui. A tradição não pode estar acima, né, da palavra de Deus. Interessante isso aqui. E nem mesmo ser igualado, né, irmão Carlos? A Bíblia está sempre acima, mesmo a tradição em si não sendo ruim, mas a Bíblia sempre tem que estar acima. Abinadab, algum comentário, alguma pergunta aí dos nossos internautas? Sim, temos o primeiro comentário aqui da irmã Angeli, aqui da nossa igreja Morada dos Pássaros. Ela diz assim: a tradição nos mantém conectados com as raízes, mas se não bem direcionada, invalidam os mandamentos de Deus. Aí a nossa irmã... Um abraço para a irmã Angeli, que participou com a gente. Perfeito, irmã Angeli, obrigado pelo comentário. Joci Silva Santos: a lei é o testemunho. Se elas não falarem dessa maneira, jamais verão a alma. Perfeito. É o que diz Isaías, né? Isso, Maravilha. Isaías 8, versículo 20. Perfeito. Maravilha. Obrigado aí aos nossos amigos internautas. Vou só fazer um adendo aqui. A irmã Angeli falou que foi também a frase lida pelo irmão Carlos, que a tradição em si não é ruim, ela nos liga às nossas raízes. É interessante que a tradição, ela não tem um fundamento sólido. Inclusive, algumas práticas da tradição não tem nem lógica, né? Às vezes a gente vai passando de pai para filho, gerações e gerações, daqui a pouco a gente se pergunta assim: mas por que eu estou fazendo isso? A resposta vai ser assim: não, eu não sei, porque, né, meu pai fazia, minha mãe fazia. Mas essas raízes são interessantes. Por exemplo, um outro exemplo de tradição: há muitas famílias que todo final de ano, né, Natal ou Ano Novo, reúne ali toda a família para ter, né, esse momento ali, para se confraternizar. E há muitas famílias que têm isso como uma tradição, é uma coisa boa, né? Agora, há uma outra questão que me preocupa dentro da tradição, é quando alguém diz assim: ó, eu nasci com uma determinada base religiosa, ou nasci com a compreensão X, nasci assim, vou morrer assim. Aqui temos um problema, porque pode ser que a verdade, como ela é progressiva, é o que diz Provérbios, ela pode não ter chegado aos seus avós, aos seus pais, e pode ser que chegue para você agora. Se você se fecha dizendo: eu nasci assim, vou morrer assim, porque isso é uma tradição familiar, pode ser que você esteja fechando a sua mente e o seu coração para alcançar aí, para ser alcançado por Deus com as verdades da palavra. Aminadab, mais um comentário? Temos uma pergunta do irmão Adilson Ferreira Santos. Irmãos, o que fazemos como igreja que pode ser rotulado como tradição? Posso dar um exemplo dentre tantos. Obrigado, irmão Adilson, né, pela pergunta interessante. Veja, uso de gravata. Isso é uma tradição que nós temos culturalmente aqui no Brasil. Algumas igrejas que têm, além da cultura, a tradição de só passar a lição, só pregar, só cantar, se for do terno e gravata. Essa é uma tradição que vai passando, né? Mas veja, nós não temos nenhuma obrigatoriedade, nem na Bíblia e nem no manual da igreja também, para a gente proibir alguém de vir participar aqui no culto público se não estiver usando gravata.
né? Então isso tem que ver com cultura e também com tradição. É claro que aqui em Vitória da Conquista isso é muito cômodo para a gente, né? Inclusive hoje aqui está fazendo 22 graus nesse momento, está bem fresquinho, está num clima agradabilíssimo. Mas se a gente vai talvez para o extremo norte do país, né? Ali Juazeiro, aquela região, a 35, 40 graus, pode ser realmente sufocante usar uma gravata o dia inteiro. Então é um exemplo, irmão, de uma tradição. Mais alguma? Sim, tem mais uma, na verdade. A irmã Isabel, que mora no espaço, fala o seguinte: algumas tradições não condizem com a palavra de Deus. Aí a irmã Maria Rocha, Alexandrino, às vezes, por causa da tradição, nos esquecemos do objetivo maior, que é Deus. É verdade, perfeito. Nos faz esquecer. Vamos avançar um pouquinho mais por conta do tempo, mas que fique claro, a tradição em si não é ruim, desde que ela não esteja acima da palavra de Deus. E me permitam só fazer um outro comentário que lembrei aqui. Vejam, não sei se você se lembra, querido irmão que nos assiste, a reforma protestante, ela surge exatamente para quebrar o domínio da Igreja Católica Romana em relação a colocar a tradição acima da Bíblia, né? Então aí surge a reforma protestante. E qual é uma das principais bandeiras da reforma protestante? Só a Escritura, ou seja, somente as Escrituras, que é o tema da lição da próxima semana. Então a reforma protestante surge para quebrar essa tradição, que a Igreja Católica colocou a tradição acima da Bíblia, e já estudamos aqui, João Carlos abordou que ela não é ruim a tradição, mas quando ela se põe acima da Bíblia, aí sim se torna danosa. Então surge a reforma protestante para poder devolver o domínio à palavra de Deus. Portanto, querido amigo e irmão, nunca esqueça, a Bíblia tem que estar acima de tudo. Vamos à frente, na parte de segunda-feira. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência. Irmão William, a experiência também é importante, né, no contexto religioso, mas a gente vai pontuar isso até o final da lição, de que tem um limite também, né? Comente um pouquinho para a gente aí sobre essa questão da experiência. É verdade, a experiência é ótima para a vida de todo mundo, né? Você tem experiência em questão de criar uma amizade, você tem experiência com seus familiares, com sua família, você tem experiência em questão de estar criando uma amizade, isso é maravilhoso. Experiência em questão de, às vezes até, vamos supor, chega um pastor novo na sua igreja, você, às vezes você quer saber qual foi ali a origem do pastor, quanto tempo ele tem ali de pastoral ali, quanto tempo ele está ali no campo e tudo. Então você quer saber se ele tem experiência. É coisa boa? Sim, maravilhoso, porque assim, né, você vai ver que ele vai somar junto com a igreja, tem muito o que somar. Mas assim, a gente tem que ter muito cuidado em questão dessa experiência, porque se a gente coloca ela acima da palavra de Deus, ela acaba se tornando ruim, né? Ela acaba se tornando ruim para as nossas vidas. E a gente vê que às vezes ela é insuficiente e limitada quando a gente se trata em questão de conhecer a Deus, né? A gente sabe que a gente pode ter a experiência que for, mas você não conhece totalmente, né? Sempre vai ter algo que você vai ter que conhecer cada vez mais, e às vezes nós nos colocamos às vezes acima disso, ou às vezes em questão de você querer conhecer, ou talvez achando que conhece mais do que o outro. Isso às vezes é ruim para a nossa vida. Perfeito, irmão William. Eu quero aproveitar já esse seu comentário e ler o texto que está aqui no guia de estudos, na segunda pergunta aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 2 e 3. Eu quero ler com vocês. Diz assim: porque zelo por vós, diz Paulo, com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Verso 3 diz assim: mas receio, e aí eu quero que o irmão Carlos depois comente para a gente um pouquinho sobre isso, irmão Carlos. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva
com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, a gente não pode fundamentar toda a nossa religiosidade, ou espiritualidade, ou doutrinas, na experiência, porque me parece que a gente pode ser enganado também, né, irmão Carlos? Claro, pastor. Não mesmo. E assim, a gente vê a preocupação de Paulo quando ele chama a atenção. Veja que eu estou ensinando, passando para vocês justamente o que eu aprendi de Deus. Ou seja, você vai ter a sua própria experiência, com Deus. Nós somos únicos, somos muitos, então cada um de nós tem a sua experiência com Deus. Talvez poderíamos citar aqui, pastor, a experiência de Paulo, por exemplo, né? Paulo, quando estava descendo para Damasco, Paulo era um cristão exemplar, mas vamos dizer assim, a experiência, talvez a tradição que ele carregava até ali, não era exatamente aquilo que Deus queria, aquilo que Deus pretendia, tanto para a vida dele, quanto ele levasse para os cristãos. Foi necessário que ele tivesse aquela experiência, fosse derrubado do cavalo e passou por toda aquela experiência para aí sim ele reconhecer quem era Jesus, né? E qual era o plano de Jesus para ele. Então, assim, nós temos a experiência de Paulo, que foi essa experiência. Temos a experiência, por exemplo, de Jonas, né? Jonas tentou se esconder de Deus, mas é impossível esconder de Deus. Então, assim, são experiências maravilhosas, né? Mas precisamos entender que essas experiências não podem, a experiência de alguém mais velho, tem determinado irmão que tem 30, 50 anos de igreja, aquele irmão tem experiências maravilhosas, conta cada experiência que nos faz assim, nos sentir muito próximo de Deus. Precisamos, claro, ouvir essas experiências, aprender com elas, mas entender que toda e qualquer experiência ela precisa ser baseada unicamente na palavra de Deus, na Bíblia. Muito bom comentário, irmão Carlos. E até mesmo, o William que comentou isso inicialmente, a experiência faz parte da existência humana, né? Agora o irmão Carlos contou muito bem. Ela deve ter um limite, não é? Para não ultrapassar, né, a fonte maior de autoridade que é a Bíblia. Agora, tem um adendo aqui ainda, nós temos um risco, né, irmão Carlos, quando a gente deixa de lado a Bíblia, e hoje, viu, querido irmão que nos acompanha pelas redes sociais, é um perigo, porque a gente está na era da tecnologia, e muita gente tem deixado de lado a Bíblia, a palavra de Deus, e tem apenas acreditado no que a tecnologia, né, tem passado para a gente através de vídeos do YouTube, talvez de um desenho animado, de um filme, novela ou uma série. Então deixa eu explicar para você, muito cuidado, porque talvez essas experiências de outros possam ser danosas para a sua fé. A experiência, ela tem o seu lugar, mas ela não deve ser o ponto ou a fonte máxima da autoridade. E finalizo dizendo o seguinte: algumas pessoas, inclusive na linha mais pentecostal, que acham que só tem de fato a espiritualidade, encontro com Deus, se tiver manifestações, né, externas, emoções, como pular, como chorar, como gritar, como falar em línguas estranhas. Deixa eu explicar para você, muito cuidado, porque como o apóstolo Paulo disse, isso pode ser um engano em algum momento para você, porque o Espírito Santo pode falar comigo através ou com uma brisa suave, sem necessariamente me levar ao êxtase, não é? E há muita gente que só vai para uma igreja se tiver êxtase, se tiver gritaria, se tiver choros. Isso, se não tiver de acordo com a palavra, se a palavra não estiver acima dessa experiência, ela pode ser prejudicial para você, querido irmão. Interessante, pastor, assim, né? Em Coríntios, que a gente acabou de ler aqui, a gente vê essa preocupação de Paulo
em questão da experiência, né? A gente vê que ele tenta passar para as outras pessoas que a experiência ela não é tudo, né? Você tem que sempre ficar assim com o pé atrás, vamos dizer assim, porque a palavra de Deus mesmo ela fala que enganoso é o coração do homem. Então, assim, às vezes nós nos apegamos muito a essa experiência, né, e achando que está fazendo tudo certo, e no final, quando você vai realmente olhar, que você vai ler, estudar realmente, você vai ver que você está fazendo tudo completamente errado. Verdade. Aminadab, temos algum comentário mais aí ou pergunta dos nossos irmãos internautas? Cresceu um pouco, temos 3. O primeiro é da irmã Ângela Bela. A Bíblia tem autoridade superior às tradições, experiências e às razões humanas. Amém. Perfeito, Ângela. Um abraço aí para a Ângela, para o Naldo que nos assiste, seus filhos também. Deus abençoe vocês. Mais uma da irmã Angelia que mora dos Pássaros. Deus não tem netos. Com isso podemos dizer que não existem experiências espirituais de segunda mão. Nossas experiências precisam ser diretamente com Deus. Muito bom. Aí o nosso irmão Marcos Santos. As experiências são importantes para conduzirmos nossos próximos passos sem cairmos nos mesmos erros. Porém, para o cristianismo isso não basta. Não é feito de currículo nem de tempo acumulado, mas de comunhão no momento presente. Não é o que fomos ontem, e sim o que somos hoje diante de Deus. Muito bom. Obrigado também, irmão Marcos, eu acho, né? Obrigado, irmão Marcos Santos, excelente comentário. Agora, irmão Carlos, vamos aqui um pouquinho agora para a cultura. A cultura também de todo não é ruim, até mesmo porque nós estamos inseridos numa cultura, no contexto cultural. Os profetas, quando escreveram a Bíblia, também estavam inseridos numa cultura, tinha todo um contexto cultural. Nós, inclusive, somos influenciados, somos moldados pela cultura, não é? Mas a pergunta é a mesma, irmão Carlos. Até que ponto, não é? A cultura é boa ou pode ser danosa? Tem algum limite aí? Como é que fica essa questão aí da Bíblia estar acima da cultura? Pastor, ele só tem como precisa ter, né? Tem sim um limite e precisa ter. Eu só voltar um pouquinho aqui, ler aqui para que todos os amigos, né, que estão nos acompanhando possam entender mais facilmente o que está sendo colocado aqui. Todos nós pertencemos a culturas específicas, também somos influenciados e moldados pela cultura. Nenhum de nós escapa dela. Basta analisarmos o quanto do Antigo Testamento é a história do Antigo Israel sendo corrompida pelas culturas ou ao seu redor. Então, pastor, com a pergunta do senhor, até onde a cultura pode ir? Então, assim, precisamos ter muito cuidado, porque pelo fato de estarmos inseridos em uma cultura, se não tivermos atentos, poderemos estar nos desviando dos caminhos de Cristo, porque estamos dando ouvido mais à cultura do que propriamente a palavra de Deus. Então, assim, a cultura, ela não é ruim, de forma nenhuma. O que nós precisamos saber é colocar um ponto. Até aqui, eu posso respeitar a cultura, eu posso participar de eventos culturais, certo? Mas tomando muito cuidado para que isso não vá de encontro à palavra do nosso Deus. Muito bom, irmão Carlos, obrigado. Agora, para nos ajudar e para enriquecer um pouquinho mais, o apóstolo João tem também uma palavra interessante para a gente. Eu quero pedir a William para ler esse texto e, na sequência, já também comentar um pouquinho mais sobre isso com a gente. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. William, rapidinho. Se você quiser acompanhar na sua casa, não tem um guia de estudos,
Ele está lendo a primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 15. Por favor, William. Porque tudo que há no mundo é a corruptência da carne, e concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então aí, nós estamos inseridos no mundo, mas não somos do mundo. Interessante isso, né? Então essa relação aí a gente precisa ter cuidado. A gente vai estar lá, mas quando o apóstolo disse que nós não somos do mundo, é porque o nosso coração não pode estar nessas coisas. É esse caminho mesmo, o entendimento? Com certeza. Assim, a palavra ela é bem clara. Só para a gente tentar ampliar mais a questão dessa passagem aqui, assim, quando a gente vê no princípio, quando Deus havia criado o mundo, né, Deus falou que tudo era bom, tudo era muito bom, tudo que Ele criou. Ou seja, então Deus criou tudo, então agora a Bíblia está dizendo que tudo, as coisas do mundo é ruim, que a gente não devemos fazer nada que venha, né, questão das coisas do mundo, ou talvez fazer com que eu possa, vamos dizer assim, ter as coisas do mundo para mim. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo o seguinte, que a gente não devemos amar as coisas ruins do mundo, as coisas que vêm talvez ao contrário do que Deus realmente está querendo para a nossa vida, né? Não que as coisas do mundo sejam tudo ruim, de forma alguma, que Deus mesmo fala que o que Ele criou foi tudo muito bom, né? Então temos que fazer essa divisão aí, em questão dessa passagem. Muito bom, William. Agora vejam, queridos amigos e irmãos, quero fazer você refletir comigo no contexto. A cultura, já o irmão Carlos participou aqui, deu também de que ela, não é, nós estamos inseridos nela, ela nos influencia. O William falou aqui que a gente não pode, embora estando no mundo, o nosso coração não pode estar lá. Agora, olhe o impacto que a cultura tem na vida do ser humano. Não sei se você se recorda da história que está lá no primeiro capítulo de Daniel, quando Daniel e os jovens hebreus foram levados cativos para a Babilônia. A ordem do rei da Babilônia era assim, coloque esses príncipes, esses jovens, para aprender uma língua diferente, uma religião diferente, uma comida, né? Eles vão comer diferente, bebida diferente, eles vão aprender tudo diferente. E lá no meio desse verso tem assim, ensine a eles uma cultura diferente. Olha o que Babilônia queria fazer com os jovens hebreus: apagar, destruir a sua cultura, a sua tradição que o ligava às raízes bíblicas e implantar ali uma nova cultura. É isso que essa vida hoje, né, pós-moderna, tem tentado fazer conosco. Eu vou dar alguns exemplos, mesmo que simples, mas alguns exemplos. Páscoa. Uns dias atrás a gente estava nesse contexto de Páscoa. Páscoa, o que é o conceito bíblico de Páscoa? A celebração pela libertação, originalmente do cativeiro do Egito, e hoje, no contexto espiritual, libertação do cativeiro do pecado. Isso significa Páscoa, gente. Celebração pela libertação que o Cordeiro proveu para todos nós. Lá, o Cordeiro, de fato, não é, que foi morto e o sangue passava ali nos umbrais das portas. E hoje, nessa nova dispensação, o Cordeiro de Deus, que foi morto e que tira o pecado do mundo e nos garante a salvação. Mas o que é hoje essa vida consumista, não é? Secular? O que essa cultura secular está dizendo para a gente? Ei, joga fora a tua cultura, porque a cultura hoje desse Páscoa são coelhinhos trazendo ovos de chocolate. E as nossas crianças estão crescendo com isso. Nas escolas, não é? Aí fora, estão ensinando isso para os nossos filhos. Então veja o risco que a cultura traz. Então, a cultura é boa, até não chocar com aquilo que diz a palavra de Deus. E só mais um exemplo, eu já dou a palavra para o Aminadab. A Bíblia diz assim, a cultura moderna diz assim, sexo seguro é só usar camisinha.
Não é assim que a cultura diz? Mas a Bíblia está dizendo para a gente assim, ó, sexo seguro é só no contexto do casamento, do matrimônio. Então, a cultura tentando moldar a mente do jovem, e aí a gente tem hoje uma porção de problemas decorrentes por causa dessa mudança, ou vou chamar aqui de contracultura, não é? Onde a cultura se choca com o princípio bíblico, fiquemos com a Bíblia como fonte máxima de autoridade. Aminadab. Temos mais um comentário aqui da nossa irmã Isabel Salles, que diz o seguinte, que os nossos corações devem estar nas coisas divinas e não baseados nas coisas do mundo. Certo? Muito bom. Sim. O pastor só gostaria de fazer uma ressalva. Nós precisamos ficar atentos, porque assim, parece ser muito simples, parece ser muito natural isso que as escolas têm implantado nas nossas crianças. E às vezes nós não temos nos atentado que tudo isso por trás tem nada menos do que o inimigo. Tem nada menos do que o inimigo. Porque assim, o que estou eu ensinando para o meu filho em casa? Estou eu tirando tempo para ensinar ele a Bíblia, para estudar a Bíblia com ele, para estudar um livro que o ajude a entender essa cultura que está sendo implantada? Então, assim, eu acho que nós pais precisamos estar atentos ao que está sendo ensinado nas escolas. Quero aqui lembrar que não estou aqui dizendo que os professores têm má intenção a estar passando esses conteúdos. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos estar atentos ao que os nossos filhos estão tendo acesso, para que assim nós possamos colocar um ponto entre a cultura e a palavra de Deus. Até aqui vem a cultura, a partir daqui é o que diz a palavra de Deus. Muito bom. Agora, irmão William, avançando um pouquinho mais, no século XVII, especialmente ali no século XVIII, surge na história aí uma escola chamada Iluminismo. E é interessante que essa escola chamada Iluminismo foi um movimento intelectual que defendeu o uso da razão como caminho para atingir a liberdade, a felicidade e o bem-estar social. Na visão dos iluministas, olha que coisa, só a razão poderia colocar a história humana no caminho da luz. Olha que contradição, luz, sem Bíblia, luz, só pela razão. Esse movimento então fez o quê? Questionou a inspiração e a autoridade da Bíblia e rebaixou a Bíblia de palavra de Deus a uma simples palavra de homens. E de lá para cá, a gente tem a razão o tempo inteiro sendo colocada para muitos como principal fonte de autoridade. Comenta um pouquinho para a gente sobre esse contexto aí da razão. A gente sabe que Deus, com a sua infinita graça, com a sua infinita sabedoria, Ele deu inteligência para todo mundo. Deu inteligência para todo mundo, basta que todos venham buscar essa inteligência. Mas se a gente parar para analisar, inteligência ela não é sinônimo de sabedoria. Então, temos que ter muito cuidado em questão da razão, porque às vezes nós colocamos a razão acima da palavra de Deus. Às vezes nós colocamos a razão acima e é isso aqui, pronto, um ponto final e acabou. E esse é o perigo. E esse é o maior perigo que tem. A gente sabe que a razão e a emoção elas têm que andar junto, porque senão você vai ter um desequilíbrio lá na frente. Perfeito. Irmão Aminadab, temos mais algum comentário ou perguntas? Sim, temos um comentário do nosso irmão Walter Tavares. Não é só as escolas que ensinam isso, a própria igreja tem ensinado isso por aí. Também do nosso irmão Afonso Silva. É interessante que
que o apóstolo João nos aconselha que o nosso coração não deve estar nas coisas mundanas, mas nas divinas. Perfeito, obrigado aos dois excelentes comentários. E é verdade, o irmão tem razão. A própria igreja também moldada exatamente pelas escolas, pela mídia. Inclusive fazemos isso muitas vezes de maneira imperceptível, dentro de casa, nos nossos relacionamentos, nos presentes que damos, não é? Então, de fato, estamos sendo moldados. Daqui fica o nosso alerta. Cuidemos para que a cultura bíblica não seja suplantada pela cultura moderna. Para finalizar aqui esse assunto da razão, eu quero pedir ao irmão Carlos para ler para a gente Provérbios capítulo 9, verso 10. Enquanto o irmão Carlos procura esse texto bíblico, há um livro chamado Como Entender a Bíblia, escrito pelos mesmos autores da lição. É um livro que serve como material suplementar. E na página 36, os autores dizem assim, a crítica bíblica moderna tem influenciado os cristãos sinceros a limitar a autoridade das Escrituras. Por quê? Porque começam a estudar, começam a beber muita fonte em relação ao iluminismo, a questão do raciocínio, a intelectualidade, a razão. Especialmente, é muito fácil a gente encontrar pessoas que estão num estágio assim, acadêmico muito alto, começar a questionar, a criticar a autoridade da Bíblia, né? Então aqui nós temos um problema. A gente não acredita numa fé burra, e me perdoe a expressão tão forte, né? Mas a gente não defende uma fé burra. Pelo contrário, a gente advoga uma fé racional. E o apóstolo Paulo usa essa expressão, não é? Quando escreve os Romanos, a gente precisa prestar a Deus um culto racional. Mas essa racionalidade, essa lógica, ela tem que estar submissa à autoridade máxima da palavra de Deus. O texto de Provérbios 9:10, irmão Carlos. Diz assim, Provérbios 9:10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Que legal! Gente, esse texto é fantástico. Olha só, o temor do Senhor, ou seja, o respeito, a obediência, a reverência, não é? a Deus, é o princípio da sabedoria. E sabedoria tem que ver com razão, com intelecto, embora não seja só inteligência nem conhecimento, mas também tem a ver. Então, a última frase da lição lá do Guia de Estudos tem uma coisa interessante, que diz assim, que a Bíblia, e eu quero parafrasear aqui, ou seja, precisamos da Bíblia, última frase, precisamos da Bíblia para que nós possamos raciocinar corretamente. Olha que coisa fantástica! Com base nesse texto de Provérbios. Sem a Bíblia, é possível que a gente não consiga pensar e raciocinar corretamente e logicamente. Mas vamos avançar e vamos caminhando para o final do nosso estudo. Hoje, inclusive, a gente se delongou um pouquinho mais, porque nós tivemos aí a participação dos nossos internautas, que foi, inclusive, uma participação enriquecedora. Irmão Carlos. Ô pastor, antes do senhor entrar aí nessa parte da Bíblia, eu queria que o senhor lesse, porque eu acho que isso aqui vai ser muito interessante para aquelas pessoas, aqueles amigos que porventura estão nos acompanhando, né, através do Facebook, do Instagram, essa partezinha final aqui da lição. Por favor, William, leia para a gente aí para você participar, para não ficar falando só sozinho aqui. Inclusive, realmente é um texto interessante, né? O presidente americano Thomas Jefferson fez a sua própria versão do Novo Testamento, incluindo o que, em sua opinião, fosse contrário à razão. Quase todos os milagres de Jesus foram excluídos, incluindo a sua ressurreição. Perfeito. E é interessante, eu acho que o senhor vai comentar, porque milagre com razão parece que não combina muito, né, meu caro? E assim, o engraçado que ele retira essas partes aqui, querendo justificar que é impossível aceitar isso aqui porque, racionalmente, né? Mas se nós formos procurar no dicionário a definição de fé,
nós encontramos justamente o que a Bíblia fala sobre fé. O dicionário ele traz justamente o raciocínio bíblico sobre fé. E nós acreditamos piamente na Bíblia, nos milagres que ela retrata, que ela relata, por fé. E a nossa fé, como o senhor falou, ela não é burra. Nós somos racionais. Nós não deixamos que a nossa racionalidade, né, nos impeça de ver aquilo que a Bíblia está nos mostrando e dizendo: esse é o caminho, andai por ele, né? Muito bom, irmão Carlos. Agora, amigos e irmãos, caminhando agora sim para o final, última parte da nossa lição, vamos falar sobre a Bíblia. Já falamos aí sobre a tradição, sobre a experiência, sobre a cultura, sobre a razão. Agora vamos para a Bíblia. Ela que é essa nossa fonte máxima de autoridade, né? Nossa fonte autoritativa para a nossa doutrina, para a nossa prática. Agora, irmão William, me ajuda aqui a entender. A Bíblia ela se limita apenas a questões espirituais, ou em qualquer aspecto da vida humana ela também se aplica? Fala um pouquinho para a gente aí sobre esse contexto da Bíblia se aplicando aí na vida humana. A Bíblia a gente sabe que ela é completa de tudo, né? E assim, o Espírito Santo é quem nos conduz realmente em questão do entendimento da palavra de Deus. Mas desde o momento que eu pego as escrituras da palavra de Deus e chego talvez para o pastor aqui e falo: olha, Deus me revelou que a guarda do sábado talvez não vai ser mais o sábado, talvez vai ser o domingo. Que talvez a gente não vai mais precisar cultuar na igreja no sábado e cultua outro dia da semana. A gente precisa ter muito cuidado em questão dessas coisas. Por quê? Porque será se realmente eu estou indo de encontro à palavra de Deus, ou talvez eu estou indo ao contrário do que Deus está falando? Porque a palavra de Deus ela é muito clara, né? A palavra de Deus ela já nos revelou que realmente qual o dia de guarda, o que realmente nós devemos, as formas de servir realmente a Deus. Mas se o que eu venho trazer para a minha vida, se vem ao contrário da palavra de Deus, algo errado está acontecendo aí. Interessante isso aqui, porque às vezes a gente encontra algumas pessoas que dizem assim: eu estou tendo sonhos, eu estou tendo revelações divinas e Deus está me pedindo para fazer isso, para fazer aquilo, e nem sempre isso está de acordo com a Bíblia, né, William? Então aí nós temos um problema. Aminadab, nós temos algum comentário ou pergunta? Sim, temos um comentário do nosso irmão Marcos Santos. O antropocentrismo somado ao tempo das luzes tira do homem a visão de teocentrismo que tem não o homem como centro do conhecimento humano, e sim Deus. O iluminismo trouxe ganho em relação ao conhecimento com base na inteligência do ser humano e transformação do mundo, mas sabedoria apenas é obtida com Deus no centro de tudo. Muito bom comentário, irmão Marcos, né? Obrigado, Marcos, pela aula aí que você nos deu agora. De fato, isso é profundo, né? Vamos avançar um pouquinho mais. Irmão Carlos, comentava eu sobre a questão de pessoas, né? Dizendo que tem revelações, aquela coisa toda. Mas esse é um terreno perigoso, né? Inclusive quando as pessoas dizem: não, mas o Espírito Santo me revelou, né? Mas e se está contra a Bíblia? Como é que a gente faz aí para equilibrar isso aí? A Bíblia ou essas revelações modernas? Simples assim, Bíblia. Pastor, isso me fez lembrar uma história que eu ouvi há algum tempo atrás, né? Conheci uma família, essa família era pentecostal, e eu conheci a palavra de Deus através dessa família. E aí, certa vez, eu estava conversando com uma das filhas desse senhor, né, que era pastor,
E aí ela me contou a história de como ela foi batizada pelo Espírito Santo. Aí ela me contava que ela estava indo pegar água e chegou em determinado lugar que ela sentiu algo diferente e que ali ela percebeu que era o batismo do Espírito Santo. E aí aquilo ali me despertou curiosidade, fui eu perguntar o que foi que ela sentiu, como foi aquilo ali e tal. E ela me contou a história assim, de uma forma que me deixou curioso. E aí pelo longo do tempo eu fiquei perguntando, mas espera aí, quando ela se batizou nas águas, naquele momento ela não foi batizada pelo Espírito Santo? São dois batismos, um no momento e o outro no outro. Então assim, pastor, precisamos ter muito cuidado com essas revelações, porque nem sempre essas revelações elas vêm de Deus, principalmente se elas estiverem contra a palavra de Deus. Então precisamos estar muito atentos com isso, porque assim, só pegando um pouquinho do que o William falou, como é que a Bíblia está me dizendo assim, você precisa guardar os mandamentos, não vou nem falar de sábado não, vou falar os mandamentos, não matarás. A Bíblia está me dizendo que eu não devo matar. Mas eu tinha uma revelação que fulano iria fazer isso, então para evitar que fulano faça isso, eu vou matar ele. Seria isso possível? Será que Deus estaria me pedindo para matar alguém para evitar que ele fizesse algo? Não, isso está contrário à palavra de Deus. Então precisamos ter muito cuidado com essas revelações, né? Precisamos ter muito cuidado, porque possa ser que essa revelação venha do inimigo e não de Deus. Maravilha. Para a gente concluir essa parte aqui de quinta-feira, eu quero ler 3 frases aqui rápidas para você. Primeiro, está tudo no guia de estudos. Primeiro, para os adventistas do sétimo dia, a Bíblia tem suprema autoridade. Então isso precisa ficar claro para você que nos assiste, mesmo se você não é adventista do sétimo dia. Nossas doutrinas, amigos e irmãos, falei isso na primeira lição aqui e repito agora, não foi montada, criada, fundamentada nos escritos de Ellen White, como alguns nos acusam de ser uma seita por isso. Mas essa é uma ignorância sem tamanho, de alguém que de fato não conhece. As doutrinas adventistas do sétimo dia são doutrinas bíblicas. O corpo de 28 crenças fundamentais da igreja adventista foi extraído da Bíblia. Unicamente da Bíblia. Segunda frase que eu quero ler aqui. A Bíblia é a nossa única salvaguarda. Através das Escrituras, o Espírito Santo fala a nossa mente e impressiona o nosso coração. Gente, isso aqui é lindo. Tremendo isso aqui, lindo. O Espírito Santo fala a nossa mente e impressiona o nosso coração. Através de quê, amigos? Da palavra de Deus. Ei, você não quer ler mais a Bíblia? Talvez não é isso que nós precisamos mais. Talvez menos YouTube, menos novela, menos filme, menos série, menos redes sociais, menos likes e dislikes. Não estou falando contra isso, estou dizendo menos disso e mais da Bíblia. E aqui finalizo a última frase, olha que coisa linda. Esta Bíblia, esta palavra, é a palavra do próprio Deus. Você quer autoridade maior que essa? Palavra do próprio Deus. Então, amigos, as palavras finais eu já vou dar aí a opção também, as palavras para cada um dos amigos. Menos de nós, mais da Bíblia em nossa vida. Abinadab, seu comentário final aí em leitura e resposta aos irmãos. Vem da irmã Angeli. Jesus usou as Escrituras como norma da sua fé. Devemos seguir e agradecer pela graça da palavra. Amém. Aí, nosso irmão Afonso Silva. Devemos agradecer a Deus pela palavra duradoura e confiável que encontramos na Bíblia. Amém. Irmã Adriana Salles. Toda palavra dita deve exaltar e glorificar a Cristo. Amém. E assim finalizamos nossos comentários
a lição de hoje. Louvado seja Deus. Obrigado, Amém. irmão Aminadab, pela Eu participação. que agradeço pela oportunidade. E obrigado a todos os irmãos que nos acompanharam aí pelas redes sociais. Irmão William, as suas palavras finais. Sabemos que a Bíblia ela é o guia de estudo que realmente devemos nos assegurar aqui. E assim, se a sua experiência, se a sua razão, né, se a sua cultura está indo além da Bíblia, meu amigo, então abra o olho, porque o negócio pode apertar do seu lado. Então, vamos seguir realmente o que está aqui na Bíblia, ok? Amém. Maravilha. Irmão Carlos, suas palavras finais. Pastor, gostaria de deixar aqui registrado que foi uma satisfação estar aqui participando com o senhor, né? Estar aqui participando do estudo da palavra de Deus, e só gostaria de fazer um pedido aos nossos irmãos, aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, que Bíblia, unicamente Bíblia, né? Infelizmente nós estamos em um tempo em que a palavra de Deus, às vezes ela tem sido substituída pelo celular, né? Infelizmente nós vemos algumas pessoas que já não trazem mais a Bíblia para a igreja, né? Preferem trazer a Bíblia no celular. Tem alguma coisa de errado com isso? Até que não, né? Mas vamos empunhar a palavra de Deus, a espada da verdade, né? Vamos estudar a Bíblia, porque só ela nos dará o norte, nos levará ao caminho que nos conduz ao céu. E qual é o caminho que conduz ao céu? O único caminho. São mais de 45 mil denominações, mais de 45 mil igrejas. Ou poderíamos chamar mais de 45 mil caminhos, mas só existe um caminho que nos leva ao céu, que é Cristo Jesus. E a palavra dele é ela que nos guia a esse caminho. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Irmão Aminadab, nos conduz em oração para a gente finalizar esse momento. Pode ser? Sim, oremos. Grandioso e eterno Deus, mais uma vez, graças te damos pela oportunidade de estar em tua santa casa de oração, ministrando culto online, para que toda a sua família, todos os teus servos, possam ouvir um pouco das suas santas escrituras, Jesus. Graças te damos por estarmos sãos e salvos, livres dessa pandemia, desse vírus, e suplicamos que interceda por cada ser humano infectado no mundo inteiro, Jesus, que o Senhor possa trazer a cura, nós possamos passar por mais essa provação, dando glória a Ti e agradecendo por tudo. Essas bênçãos que suplicamos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Continue conosco, que teremos mais uma vez a palavra de Deus sendo aberta neste momento seguinte. Eu estava ali quando a cruz se levantou. Vi quando cravaram os pregos em suas mãos. Vi teu sangue cair até no chão. Vi teu rosto ferido. Vi alguém chorando aos seus pés, e
aproximei um pouco mais, ouvi a sua história, dos milagres que fez, sua vida de bondade e oração. Quem me crucificou, eu clamei em alta voz, eu vi uma resposta, outra razão qualquer, mas a multidão sorriu de mim. Foi então que eu percebi que o martelo sempre esteve em minha mão. Crucifiquem-no, eu também gritei quando a multidão passou. Crucifiquem-no, mas ele morreu por mim, eu não pude compreender. Crucifiquem-no, eu também gritei quando a multidão passou. Crucifiquem-no, mas ele morreu por mim, eu não pude compreender. E o céu escureceu, seu olhar ficou em mim, e ouvi sua voz dizer: Pai, perdoa-me. Crucifiquem-no, eu também gritei quando a multidão passou. Crucifiquem-no, eu também gritei quando a multidão passou. Crucifiquem-no, mas ele morreu por mim, eu não pude compreender. Crucifiquem-no, eu também gritei quando a multidão passou a mim. Crucifiquem-no, mas ele morreu por mim, eu não pude compreender. Seu olhar ficou em mim. Esse é um momento muito especial. É o momento que Deus dá a você a oportunidade de adorá-lo com os dízimos e as ofertas. E a palavra do nosso Deus, aqui em 2 Coríntios, capítulo 9,
versículo 7, diz assim, ó: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Meu irmão, você tem a oportunidade de adorar o nosso Deus com aquilo que Ele te abençoou. Então, cumpra, permita que Deus cumpra esse propósito na sua vida. Dê a Ele, devolva a Ele aquilo que pertence e com alegria, porque Ele ama aquele que dá com o coração. Vamos orar ao nosso Deus. Amantíssimo Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de poder devolver aquilo que te pertence. Tu viu aqui, ó Pai, a satisfação no rosto de cada irmão, devolvendo aquilo que te pertence. E nós queremos te pedir, ó Deus, que abençoe cada dízimo, cada oferta que aqui foi alçada, ó Pai. Abençoe as mãos que irá cuidar esses dízimos e ofertas, para que eles alcancem o objetivo maior, que é a pregação da volta de Jesus, porque nós almejamos que Jesus volte e volte logo. Nos dê um restante de culto feliz na tua presença, nós oramos em nome de Jesus. Amém. José tem em seus braços a
Feliz sábado aos que estão aqui. João William chegou aí logo cedo, a Rose, a Vanessa, não esqueça, tá? Vanessa, aos irmãos da igreja do Vila América que estão aqui, ao Michael, ao Aminadab, o William que está ali na porta também, todos que estão acompanhando aí, todos são bem-vindos, que Deus continue abençoando a sua vida. Fique tranquilo, fique tranquila, não vamos nos demorar nesta manhã. Nossa reflexão bíblica terá aí no máximo 15 minutos, então você vai dar tempo a almoçar com tranquilidade. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai Celestial, que a Tua graça continue conosco nesta manhã. Somos honrados, Senhor, com a Tua presença e sabemos que o Senhor está no Teu templo. Por isso, Senhor, te agradecemos. A Tua palavra está aberta. Te rogamos, Senhor Deus, que ao abrir, que também o nosso coração seja aberto, a nossa mente também para o entendimento, mas principalmente, Senhor, para a prática da Tua palavra, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos os amigos, todas as amigas que estão aí acompanhando a gente através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. O texto para a nossa reflexão desta manhã encontra-se no livro de São Mateus, no capítulo 14, e vamos ler a partir do verso 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto à parte. Sabendo que as multidões vieram das cidades seguindo por terra, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram seus discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dar-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e este às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. O texto que nós acabamos de ler é um texto que fala a respeito de um dos primeiros milagres de Jesus Cristo, que foi a multiplicação dos pães. O que me chama a atenção é que onde Jesus estava, as multidões também estavam. Onde Jesus estava, o povo queria estar. Onde Jesus estava, as multidões seguiam. E por que seguiam? Porque ouviam a palavra, mas também muitas pessoas eram curadas por Jesus Cristo. Você já teve algum momento na sua vida que você passou fome? Alguma vez? Talvez sim. Talvez fome não por falta de dinheiro, mas talvez fome por falta de oportunidade. Talvez fome porque você queria adiantar um pouco mais do seu trabalho e não comeu durante aquela manhã, durante aquela noite ou durante aquela tarde. Quando estamos empenhados em alguma atividade, passar fome até que passamos de forma desapercebida. Mas quando não estamos, passar fome é uma das piores coisas que existem na face da terra. O Senhor percebeu que o povo estava com fome. Os discípulos então levaram o caso para o Senhor, mas não tinha nem dinheiro e nem tinha onde comprar alimentos. Era impossível alimentar o povo no final daquele discurso de Jesus Cristo. E o Senhor disse para os seus discípulos: dai vós mesmos de comer. Era a ordem de Jesus, para que os próprios discípulos alimentassem aquela grande multidão. Mas como alimentar? Com 5 pães e 2 peixes. O Senhor tomou os pães, tomou os peixes, orou, depois da oração abençoou e distribuiu aos discípulos. E o texto que nós acabamos de ler deixa bem claro que o que sobrou, depois que a multidão se alimentou, foram 12 cestos cheios. Você lembra quantos discípulos Jesus Cristo tinha? Exatamente 12.
Quantos cestos sobraram? 12. Quando os discípulos perceberam esse grande milagre de Jesus, eles ficaram encantados. Eles pensaram: esta é a hora de entronizar Jesus como rei de Israel, como rei dos judeus, e assim resolveram fazer. E o que chama a atenção é que Jesus Cristo conhecia o coração dos seus discípulos, e quando Jesus Cristo percebeu a intenção, eles já estavam procurando algum tipo de coroa para colocar na cabeça de Jesus. E quando Jesus leu o coração deles, Jesus então deu uma ordem para os seus discípulos. Jesus disse assim: entrem no barco e passem para outra margem. Podem embarcar e ir para outro lugar, que eu encontrarei vocês depois. Você imagina, a expectativa dos discípulos era grande. Vamos fazer Jesus Cristo rei. De repente, Jesus Cristo simplesmente diz assim: entrem no barco. Não foi um pedido, foi uma ordem. E foi uma ordem contundente: entrem no barco. Mas para que entrar no barco? Os discípulos ficaram se perguntando: mas para que, Senhor? E o Senhor disse assim: simplesmente entrem no barco. E quando eles entraram, uma grande tempestade veio sobre o barco, tomando o lago inteiro, e a palavra diz que eles trabalharam durante toda a noite, sem terem êxito nenhum. De repente, eles percebem que tinha um homem andando sobre as águas. Pensaram eles que era um fantasma. E quando o Senhor se aproxima, Pedro, reconhecendo que era Jesus, Pedro então diz para o Senhor: Senhor, se és tu mesmo, me manda ir contigo sobre as águas. E o Senhor então disse para Pedro: então, vem. E Pedro começou imediatamente a andar sobre as águas. Mas ao perceber a força das ondas, ao perceber a força do vento, olhou para os discípulos que estavam no barco, que não tinham ido com ele andar sobre as águas. E a palavra diz assim: Pedro afundou. Começou a afundar. E quando Pedro começou a afundar, ele gritou para o Senhor: Senhor, salva-me, perecemos. Ou salva-me, Senhor. E o Senhor então logo salvou Pedro daquele afogamento e da morte iminente. Eu quero refletir com você um pouco, de forma breve, nesses textos que nós acabamos de ler. E a pergunta que eu quero dirigir para você é: por que os discípulos estavam seguindo a Jesus? Talvez você pense e diga: é óbvio, eles queriam serem salvos por Jesus. De acordo com o texto que nós lemos, eles estavam seguindo a Jesus Cristo por qual razão? A palavra deixa bem claro: eles estavam querendo fazer com que Jesus fosse o rei de Israel. E quando Jesus Cristo fosse o rei, você acha que aconteceria então o que com eles? Quem seria Pedro no reino de Jesus Cristo? Quem seria João? Quem seria André? Quem seriam então todos os discípulos no reino de Jesus Cristo? Hoje, todos os reinos têm os seus ministros. Os países também têm os seus ministros, primeiros ministros e etc. Então, os discípulos estavam seguindo a Jesus Cristo. Por qual razão? Naquele momento, eles simplesmente queriam um lugar de honra no reino. Eles não estavam seguindo a Jesus Cristo pela motivação correta, mas eles estavam seguindo a Jesus apenas por um lugar no reino. Eles queriam ter um título de ser o primeiro-ministro, outro o ministro-chefe da economia, outro ainda o ministro-chefe da expansão, ministro da cultura, ministro do desenvolvimento, ministro do meio ambiente, etc. Então os discípulos estavam seguindo a Jesus Cristo pela motivação errada. O próprio Jesus definiu assim a sua missão: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Agora, eu quero trazer uma reflexão para nós com mais algumas perguntas. Por que seguimos a Jesus? Qual é a razão pela qual nós andamos seguindo a Jesus Cristo o tempo inteiro? O que nós queremos? Nós queremos algum posto de poder no reino de Deus? Nós queremos o que Ele pode oferecer para nós? E o que é que Ele pode oferecer para você? A palavra diz que o Senhor falou e tudo aconteceu. O Senhor disse assim: haja luz,
e houve luz. O Senhor disse: apareçam luzeiros no meio do firmamento, e assim se fez. Apareceu o sol e a lua. A palavra de Deus é super poderosa. E por que nós estamos seguindo a Jesus? Queremos pão igual à multidão? Nós queremos cura igual às pessoas que estavam doentes naquela ocasião? Nós queremos simplesmente o título de cidadãos do reino? Por que nós estamos seguindo a Jesus? Você tem necessidades diárias? Você tem problemas para serem resolvidos? Você tem inquietações na sua vida que só Jesus pode resolver? A resposta para todas essas perguntas, para mim e para você, é claro que temos. Mas qual é a razão pela qual nós seguimos a Jesus? Nós seguimos ao Senhor porque nós sabemos que só Ele tem vida eterna. O que Ele veio fazer neste mundo não foi nos dar uma casa melhor, não foi nos dar um emprego melhor, não foi nos dar uma cura, mas o que Ele veio fazer nesse mundo foi nos tirar do pecado, nos remir para o seu reino, nos comprar com o seu sangue e assim nos tornar cidadãos e cidadãs do reino celestial. Portanto, não olhe para Jesus apenas como alguém que pode oferecer algo para você, mas olhe para Jesus como a sua única esperança, como aquele que você deve depositar nele toda a confiança, toda a sua vida. Todas as coisas deste mundo ainda precisamos dela. Precisamos de emprego, precisamos manter a nossa família, precisamos de uma série de coisas, mas a nossa verdadeira necessidade é ir a Jesus, o nosso Senhor, que é capaz de nos perdoar, nos purificar e assim nos tornar cidadãos do reino celestial. Meu desejo nessa manhã é que Deus abençoe a sua vida. Meu desejo é que Deus esteja bem pertinho de você, é que Deus esteja amparando você de forma completa, não apenas para lhe conceder coisas, mas principalmente para tornar você um homem e uma mulher dignos de receber o reino de Cristo que Ele está preparando para cada um de nós. Que Deus te abençoe, fortaleça a tua fé. Esse é o meu desejo e a minha oração, e faça em nome de Jesus. Eu quero convidar o Valdentes para que cante Louve ao Senhor com a última canção desta manhã. Nós encerraremos com uma oração. Se dessas trevas tudo caminho, se ninguém nele cobre a luz do sol, nada pode abalar-nos, pois nós temos Cristo ao nosso lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos acusará ou condenará? Sobre todas as coisas, somos mais, bem mais que vencedores, e nada
sobre todas as coisas, somos mais, bem mais que vencedores. Deus nos torna invencíveis com o poder do seu amor. Nada jamais nos pode separar do amor de Cristo. O universo se acabar e nada jamais nos separará do amor de Deus que está em Jesus, nosso Senhor. Pode o próprio universo se acabar e nada jamais nos separará do amor de Deus que está em Jesus, nosso Senhor, que está em Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Claudênis. Assim mesmo como você se encontra, feche seus olhos, abra o seu coração e vamos orar. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para resgatar cada um de nós desse reino de trevas, de dor e de pecado. Queremos, Senhor Deus, te suplicar que o Senhor continue conosco no teu santo dia e nos ajuda, Senhor Deus, para que nos aproximemos do Senhor a cada dia, não como alguém que anda buscando alguma coisa simplesmente, mas, Senhor, como servos e servas devotas do Senhor, como alguém que reconhece que precisa ser salvo para o teu reino. Essa é a nossa oração, Pai, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que fortaleça a fé e que você tenha um restante de sábado feliz na presença de Jesus.